E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E dessa vez a gente vai trazer aqui um vídeo tentando acertar aí pela última vez a convocação da seleção brasileira, fazer a convocação de acordo com a cabeça do Ancelotti, tá? Hoje que sai aí a convocação, vou soltar esse vídeo aqui antes de sair de fato a convocação da seleção brasileira, né? Eu vou selecionar aqui o Brasil e vou selecionar aqui também o nosso time titular. Vou até começar aqui pelo time titular, inclusive. Essa aqui é uma das escalações talvez das mais esperadas aí da história, né, da seleção brasileira, na minha opinião, né? Comentem aí o que vocês acham, se vocês concordam, se discordam, deixem aí nos comentários, tá, rapaziada? E a gente vai começando aqui pelo gol, né? Não tem muita dúvida. É o Alisson, né? Para a lateral direita. E a gente já começa alguns questionamentos mais sensíveis aí para a seleção brasileira, que seria o Militão, na verdade, rapaziada. Seria o Éder Militão na lateral direita. Mas como ele tá fora, peraí que agora eu não sei remover aqui, pessoal. Pronto. Provavelmente o Wesley sai como titular. Aqui na lateral esquerda temos o Alexandro do Flamengo, né? E temos o Douglas Santos, que é uma disputa relativamente aberta. O Alexandre jogou ontem contra o Atlético Paranaense como titular, né? Jogaram os três convocáveis, os três que estão mais firmes aí na disputa pela vaga na seleção, né? Alexandro, Danilo e Paquetá, né? Danilo e Alexandro provavelmente são cartas certas aí na convocação, né? E o Paquetá que briga por uma vaga no meio de campo. Na zaga a gente sabe que vai ser o Marquinhos do PSG e o Gabriel Magalhães, correto? No meio de campo também não tem muita dúvida, Casemiro e o Bruno Guimarães, né? Do Newcastle. E agora a gente vai pro ataque. No ataque eu tenho um pouco mais de dúvida, pessoal. Mas pelo que eu tenho visto ultimamente, que o Ancelotti tem pensado de acordo com os jogos da seleção brasileira, né? Não vai ter o Estevão aqui, seria uma possibilidade forte na titularidade, na ponta direita. Não teve o Rafinha também, então na ausência do Estevão, do Rafinha, quem jogou bastante foi o Luiz Henrique. Quem teve oportunidade também foi o Rodrigo tá fora, né? Mas aqui na ponta direita eu acredito que o Martinelli comece como titular. Para o Rafinha jogar na esquerda, onde ele tem se destacado mais, onde tem jogado mais por conta do Yamal, né? E no ataque não tem muita dúvida também, pessoal. É o Cunha, Matheus Cunha e o Vini Júnior. Eu não acho que o Ancelotti vai botar o Vinícius Júnior aqui na ponta esquerda, o Rafinha aqui, botar sei lá, um Neymar, sabe? Porque pode ser assim também, com o Rafinha jogando na ponta direita. Eu acredito que é mais provável. Mas ele não vai fazer isso por conta da movimentação de marcação. Esses pontas eles vêm aqui e voltam para marcar, enquanto os dois mais centralizados ficam fazendo uma marcação pressão ali nos zagueiros. Então o Vini Júnior ele não tem sido esse cara de acompanhar a lateral. O Vini Júnior tem sido o cara de marcar aqui os zagueiros, fazer pressão nos zagueiros, começar a marcação lá de cima, tá? Então a gente tem mais ou menos esse desenho aqui para a seleção brasileira, né? Guimarães um pouquinho mais solto, Casemiro mais preso, Wesley com mais liberdade aqui para atacar, o Douglas Santos constrói um pouquinho mais. E esse desenho aqui fica um pouco estranho também porque os dois atacam lateral, né? Aí talvez o Rafinha
puxando mais para dentro faça mais sentido dando essa lateral aqui pro Wesley. Mas isso aqui são variações táticas, né, com e sem bola, algo de jogo a jogo, né, para a gente acompanhando conforme os jogos, conforme o que cada jogo propõe para a seleção brasileira, né. O que interessa hoje é a gente fazer a convocação. Então vamos lá, Ederson, ou Alisson, perdão, não dá para passar para frente, peço desculpas aí, não tinha visto isso, pessoal. Então eu já vou convocar os dois goleiros que eu acho que vão estar lá, Ederson e Bento. Acho que o Ederson é reserva imediata e o Bento continua sendo o terceiro goleiro. Apesar de eu gostar mais da opção do Hugo Souza para ser o terceiro goleiro, porque o Bento tem falhado ultimamente. No Al Nassr teve uma falha importante recentemente, num jogo que poderia definir o título do Campeonato Saudita, e ele teve uma falha bem bizonha. Na zaga aqui, como eu adiantei, Magalhães, Wesley, Marquinhos. Vou até botar o Danilo aqui já, né? Que a gente já sabe que o Danilo vai estar, né? Danilo mais 25. E o Alexandro. E aqui nos meias e atacantes a gente coloca o restante ali que a gente selecionou. Tá? Agora a gente voltando aqui para os defensores. A gente tem aquele ponto sensível que é a ausência do Militão, né? Quem que vai ocupar essa vaga que ele deixa aberta ali? Hoje eu acho que quem vai ocupar essa vaga é o Ibañez, tá, pessoal? O Ibañez vai fazer essa lateral direita mais conter mais ali na lateral direita, enquanto o Wesley é uma opção para liberar um pouco mais ali. E as outras opções para a zaga acredito que vão ser o Bremer e o Léo Pereira, tá? Depois vocês vêm aí me cobrar nos comentários. No ataque, no meio de campo, vamos continuar a formar esse meio de campo. Fabinho, reserva imediato ali do Casemiro, vou colocar já o Luiz Henrique aqui, reserva imediato ali na ponta direita, uma opção interessante para o segundo tempo. E por hierarquia, quem estaria lá na Copa também seria o Andrei Santos. Mas o Andrei Santos não vive bom momento, então parece que é o Danilo que vai ocupar essa vaga. E agora fica uma vaga ali para o meio de campo, né? A gente está com 4 nomes ali no meio de campo. Temos Paquetá e Andrei Santos brigando mais forte por essa vaga. E acredito que vai ficar entre eles dois mesmo. Tem o Sara aqui também, que foi convocado nos últimos amistosos. Gosto bastante do nome do Sara, mas eu acho que ele não vai ser levado. E hoje eu vou trazer aqui o Paquetá. O Paquetá é um meio campista mais diferente, uma característica de desprender ele mais no meio de campo, um passe mais vertical para trazer uma objetividade maior para o meio de campo. E agora continuando no ataque. O Igor Thiago acredito que já está lá também, né? Por ser uma opção mais ofensiva, uma opção de mais profundidade. E aqui a gente começa a ver que ficou russo o negócio. Temos 3 vagas e alguns jogadores aí, né? Temos João Pedro, temos o Hendrick, que foram aí nos últimos amistosos, o Ryan. E poderiam ser esses 3, né? Seriam opções, digamos que mais lógicas. Desses daqui, pessoal, eu vou colocar o João Pedro, tá? Vou colocar o João Pedro. E porque o Estevão se machucou e não vai para a Copa, eu vou colocar o Hendrick, tá? Como pegando aí essa vaga meio que na ponta direita ali, né? Porque o Luiz Henrique já iria naturalmente, com a ausência do Rodrigo ali, né? Ele ganhou bastante espaço, mesmo que eles tenham características mais diferentes. E aí sobra uma vaga. Eu vou botar o Neymar aqui? Não vou botar o Neymar. Eu acho que o Ancelotti não vai botar o Neymar. Tem até aqui uma notícia do Ancelotti sobre o Neymar. Depende apenas dele, não de mim. Joga a responsabilidade do Neymar, né? E ontem, né? No dia anterior que eu tô gravando aqui o vídeo, hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 18, dia da convocação. Ontem, às 11 horas da manhã, no domingo, o Santos jogou contra o Coritiba.
E nesse jogo contra o Coritiba ganhou na Vila de 3-0. Vou até mostrar aqui para vocês. 3-0 para o Coritiba na Vila. O Neymar fez uma atuação apagada. O que ficou mais marcado aí foi a saída dele por substituição no segundo tempo, que não era para ter acontecido, né? Mas acabou acontecendo porque ele estava fora de campo e aí a equipe de arbitragem entendeu que seria ele o substituído, né? Faltou uma interpretação ali melhor. E quem eu acho que vai ocupar essa última vaga, a gente tem aqui Vini, tem o João Pedro, tem o Matheus Cunha e o Igor Thiago. Cadê o Igor Thiago? Aqui o Igor Thiago para ataque, né? Para ponta esquerda a gente tem o Martinelli, a gente tem o Rafinha. Para ponta direita a gente tem o Luiz Henrique, tem Endrick. As pontas aí a gente pode ver que tem uma variabilidade tática maior, né? Vai ser esse 4-2-4 aqui mesmo, tá, pessoal? Não pensem que vai mudar de repente e ele vai tirar 2, 3 atacantes aqui para convocar mais meio-campistas, né? Não vai acontecer. Não vai acontecer porque já está bem definido esse 4-2-4 aí do Ancelotti. E quem eu acho que vai ocupar essa última vaga, um nome aí que tem sido preterido aí na mídia, eu diria, ultimamente, é o Richarlison, tá? O Richarlison ele é um cara de confiança do Ancelotti e não foi só na última convocatória para amistosos, de resto ele foi em todas, como eu falei no meu vídeo anterior aí, que eu fiz há umas 2, 3 semanas atrás. Mas eu acho que o Richarlison vai ser esse último nome aqui do ataque, viu? Enfim, ficou assim a minha seleção brasileira, o que eu acho que vai ser convocado hoje às 13 horas ou 15 horas, acho que são às 13 é 1 hora da tarde no horário de Brasília. Então eu acho que vai ficar por aí a seleção brasileira, tá? No vídeo anterior que eu fiz há 2, 3 semanas atrás, como eu acabei de comentar, eu fiz também qual eu acho que deveria ser a escalação da seleção brasileira, qual que eu acho que deveria ser a convocação, como eu faria, né? Não pensando com a cabeça do Ancelotti como eu fiz nesse vídeo. Agora, como a gente está no dia da convocação, eu faço esse esboço aqui do que eu acho que vai ser, tentando acertar. Eu acho que vou errar no máximo 2 nomes aqui, tá? Vocês deixem aí nos comentários a de vocês também, a convocação, como vocês acham que vai ser, ou como vocês fariam, vocês que sabem. De preferência fazendo essa diferenciação, né? Porque a gente pode querer uma coisa, mas muitas vezes não está dentro da realidade. E eu acredito que hoje o Neymar Júnior, que poderia entrar aqui nessa vaga do Matheus Cunha, eu acho que é uma peça que está fora da realidade. Eu acho que está fora porque o Neymar não fez um bom jogo ontem contra o Coritiba. O que envolve ele são mais as polêmicas. Ele teve 2 jogos contra o Recoleta nesse último mês, ou entre março e abril, e não conseguiu ganhar um jogo do Recoleta. Então é um desempenho bem abaixo do Neymar, mesmo que a gente tenha ali o entorno do coletivo do Santos, que é bem abaixo. Eu acho que o Neymar também está bem abaixo, tá um Neymar muito abaixo do que a gente imagina que ele pode entregar aí, né? Pensando em futebol brasileiro, pensando em Santos, pensando em seleção brasileira acima de tudo. Vou fazer aqui a minha escalação que eu traria como uma reserva, né? Os jogadores que serão os reservas, né? Naturalmente aqui para cada uma das posições. Só para a gente finalizar aqui o vídeo e tentar desenhar um pouquinho as diferenças que cada jogador, que cada um desses jogadores aqui traz. O Fabinho pro Casemiro, já adianto que não traz diferença nenhuma, é um cara que pode ser o Danilo ou o Paquetá, tá? Vou colocar o Paquetá porque ele tem uma característica diferente. Eu acho que é interessante da gente ver uma característica diferente aqui nesse meio de campo, que não é o Neymar, tá? Que é o Cunha, o titular, mas só pra gente ver esse desenho diferente, tá? Um desenho tático.
botar o João Pedro, que eu vou botar o Igor Thiago. Mas eu acredito que o Ancelotti não vai tirar nem Vini Júnior nem Rafinha, né? Pensando em questões físicas, se os dois estiverem bem, eles não saem. E aqui os reservas imediatos, coloquei o Luiz Henrique errado. Esse Luiz Henrique aqui. E para a ponta esquerda, como eu falei, a gente vai ter o Martinelli, vai ter o Rafinha. É uma posição um pouquinho mais delicada da gente ver o reserva aqui, viu, pessoal? Então vou botar o Richarlison aqui mesmo e a gente faz um desenho um pouquinho mais diferente. A gente pode botar o Paquetá abrindo um pouquinho mais. O Alexandre fica. Aqui a gente pode botar o João Pedro fazendo um pouco essa saída. E o Richarlison de repente fazendo essa puxada para dentro. Aqui a gente tem o Luiz Henrique explorando bastante espaço. O Ibanez também fica bastante. O Fabinho também. Nos zagueiros eu acredito aqui que não vai ter muita variabilidade não. E o Paquetá com bastante liberdade para flutuar aqui nesse meio de campo como um todo, tá? Eu acho que ficaria mais ou menos nesse sentido, pessoal. Então aí a gente tem o Danilo, né? Que o Danilo a gente sabe que pode fazer qualquer uma dessas posições na cabeça do Ancelotti. Ele pode entrar aqui na lateral direita. Quem mais que sobrou? Que tá faltando aqui ter uma oportunidade. Tem o Danilo Santos, né, do Botafogo. Tem o Thiago, Porará, e o Hendrick. O Hendrick, eu acredito que o Ancelotti enxergue ele hoje como esse ponta direita que pode cortar, cair para dentro, né? Mas eu acredito que o Hendrick indo, ele vai ter bastante oportunidade até, porque é um cara que tem muita estrela, ele entra, decide muito jogo, e é um cara que o Ancelotti vai ter que engolir sapo para levar, porque é um cara imprescindível para a seleção brasileira, na minha opinião, tá? Então deixem aí embaixo nos comentários, deixem bastante like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e falou!